é uma conquista, né? Esse decreto, essa lei que regulamenta aí os artistas e valoriza. Isso. Porque às vezes não é tão valorizado. É né? verdade, é verdade. É uma classe que ela se expressa, mas ela não tem voz. Muitas vezes não tem voz. O artista, ele sempre esteve em luta para que conseguisse o seu reconhecimento. Sim. Na verdade, o artista, ele precisa do reconhecimento, né? É uma expressão que, querendo ou não, existe uma resposta, né? Sim. Existe uma resposta, é uma ação com uma reação. Ele sempre preza pela resposta, por aquilo que as pessoas têm a dizer sobre. E receber, na verdade, esse reconhecimento em forma de decreto, como o Dia Nacional das Artes, como se fosse um dia importante que deveria ser lembrado, que Sim. merece ser lembrado, isso é um privilégio para nós. E né? esse decreto, ele é de quando, Laís? Ele é da década de 70, cerca da década de 70. Mas é interessante porque a gente precisa falar mesmo, porque não é tão comentado. Sim, E sim. nós precisamos, né, valorizar, né, e honrar, né, esse profissional. Você pensa que às vezes a falta de voz, que às vezes o artista sente que tem, é devido às vezes aquilo que tem expressado, que não tem às vezes alcançado. O que você observa com relação a isso? Sim, eu vejo que hoje a gente está envolvido em várias formas de expressão. Sim. Né? Então, nós temos hoje a internet, nós temos mídias sociais, nós temos também, assim, a cultura de massa. Então, muitas vezes o artista, ele embate com outras correntes. Então, sim, são formas de expressão, mas acaba gerando um preconceito. Existe um preconceito, por exemplo, com a música erudita. A música erudita, ela não é tangível, né? Ela é inalcançável, não é para todo mundo. A música clássica... Elitizada, só para um grupo. Exatamente. Da mesma forma, o balé, um bailarino, então você não pode dançar porque tem que fazer balé. Existe ainda essa visão em torno do artista. Sim. Né? E querendo ou não, hoje nós temos várias correntes, então são vários segmentos artísticos. Dentro da música mesmo, nós temos vários estilos. E nem sempre é tudo aquilo, o que nós fazemos enquanto artista que agrada a população, que agrada a massa, que agrada a maioria. E esse é um desafio, ser artista em meio a uma geração que se agrada com qualquer coisa que ouve, né? Esse é um desafio. O nível tem hora que abaixa também. O nível abaixa, porque Carol. se agrada com tudo é complicado. Né? Quer dizer que não tem critério, né? Isso. E eu acho que nós devemos ser educados de forma que a gente consiga perceber e termos senso crítico, né? Sim. Admirarmos o belo. Nós o artista somos seres racionais justamente para isso. Exatamente, porque o artista ele preza pelo belo. E seria tão interessante que todas as pessoas pudessem admirar, ter esse senso crítico e poder discorrer sobre esse assunto. Você é um artista, pode soar como pejorativo, né? Qual que é o limite? Pode soar como vaidade. Não, eu sou de Cristo. Mas às vezes isso se confunde um pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho para isso, para a gente também desmistificar algumas coisas. E às vezes as coisas são mal interpretadas porque nós interpretamos errado ou nós falamos da maneira errada, né? Sim, porque quando a gente fala artista, como você mesmo disse, né, Carol? O artista, ele parece que soa como se fosse quase um semideus, como se nós estivéssemos querendo um lugar de honra, pra gente. um lugar de glória, exato. Sim. E na verdade não é. Nós servimos a um Deus que é belo, que é excelente, que é perfeito, né? Então ainda é um desafio dentro da igreja, dentro da realidade da igreja, aceitar que existe o belo, que existe o excelente. Eu acho que vai ser um desafio ainda, mas nós queremos romper com isso, né? Mas o estudar, o prezar pela técnica, sabe? Essa visão artística, esse espírito do artista, de entender que Deus é perfeito e excelente, digno de toda glória, de toda honra, e que nós podemos servir a Ele usando a arte, não só como um cunho evangelístico, porque muitas vezes a gente acha que fazer um teatro de rua é evangelístico e a arte entra isso, fazer um evangelismo, fazer algo assim, não é. É para expressar a glória de Deus, né? Por que não ter artistas cristãos que estão em destaque aí no mundo afora, né? Que vão para fora expor suas telas, que vão para fora participar em grandes companhias, em grandes orquestras. Isso é importante, nós temos que estar inseridos em todas as esferas, né? Sim. E representando muito bem, como embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo, sendo embaixadores de Cristo ali, em todas as áreas. Por que não a arte?
Porque na arte, sendo que a música vem do Senhor, sendo que a arte é a nossa expressão natural e a expressão do próprio Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.